O Fluminense estaria interessado na contratação de um volante, segundo o portal que trouxe essa informação, é para substituir um jogador do atual elenco do Fluminense que estaria de saída. Falando em saída, tem jornalista trazendo atualizações sobre a saída do John Kennedy. Pois é, o John Kennedy está de saída do Fluminense, a gente vai falar bastante sobre isso e também trazer algumas atualizações sobre Xerém. Teve a estreia do Fluminense na Copa Xerém, goleada tricolor, e algumas novidades que o GE traz pra gente quanto à Copinha de 2025. Muita coisa, portanto, do Flusão nesse vídeo aqui. Desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. O Fluminense fez a sua estreia na Copa Xerém, um torneio sub-20 que o Fluminense está sediando lá no CT Vale das Laranjeiras, e jogou hoje, no estádio Marcelo Vieira contra o Zenit da Rússia. Goleada tricolor, 3-0 nessa partida. O Fluminense abriu o placar com esse gol do João Lourenço de pênalti, bateu bem ali no cantinho, tirou do goleiro, fez o 1-0 para o Fluminense. O segundo gol do Fluminense foi esse aí, ó, o Wesley Natan brigando pela bola ali na linha de fundo pela direita, ela sobrou para o Arthur Henrique, limpou, bateu a bola, espirrou, sobrou para o Enzo bater com o gol aberto ali, fazer o 2-0 para o Fluminense. Para fechar o placar, o mesmo Wesley Natan recebeu essa bola pela esquerda, partiu para cima, arrancou, invadiu a área e bateu rasteirinho, dando números finais à partida. Fluminense 3, Zenit 0. Quero trazer alguns detalhes aqui, algumas coisas importantes, tá, sobre esse jogo, algumas curiosidades. A primeira eu queria falar sobre o Enzo, que fez o segundo gol. É algo bastante curioso, porque ele tá longe de ser um dos jogadores mais comentados, mais conhecidos do Sub-20 tricolor por parte da torcida. Eu mesmo fui saber do Enzo há pouco tempo, um jogador que não é nem titular absoluto ali nessa categoria, mas eu já ouvi de mais de uma pessoa que acompanha Xerém de que ele é um jogador com muito potencial e muita capacidade técnica. A questão ali do jogador é que ele teria algumas questões de indisciplina, seria um pouco relapso, digamos assim, e por isso ele acaba não conseguindo ter uma sequência tão grande no Sub-20, mas que tecnicamente seria um jogador de muita qualidade e muito potencial. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa que acompanha o Fluminense lá em Xerém. Outro destaque que eu quero trazer é o Wesley Natan, O Wesley Natan participa do primeiro gol, brigando pela bola ali na direita, também faz o terceiro gol, jogada pela esquerda, bate rasteiro. O Wesley Natan é um jogador muito jovem, ele faz parte da Esquadrilha 07, na verdade ele é uma geração abaixo, ele é de 2008. No ano passado ele subiu, ascendeu muito, teve uma evolução muito grande, passou a ser titular na Esquadrilha 07 e agora tá no Sub-20 tricolor, inclusive é um dos jogadores que vai para a Copinha do ano que vem e tem se destacado muito, um jogador para a gente ficar bastante de olho aberto aí, porque tem tido uma ascensão meteórica. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Wesley Natan. Falando agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente trouxe ontem aqui a lista de relacionados, de inscritos do Fluminense para a competição. E aí chamou muito a atenção a presença principalmente de 3 jogadores, Wallace Davi, Riquelme Felipe e Isaac, o Isaac Magrelo, os 3 ali da Esquadrilha 07, que se tinha expectativa muito grande de que ficassem no elenco profissional do Fluminense para o começo do Carioca. Foram inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só que agora o GE traz novas informações, acrescenta algumas coisas importantes sobre a situação, não só desses 3 jogadores, mas também de outros 2. De acordo com o GE, além do Wallace Davi, do Riquelme e do Isaac, o goleiro Gustavo Félix e o volante Thiago Henrique só devem integrar o elenco da Copinha se o Fluminense avançar às fases finais. A ideia do planejamento tricolor é que esse quinteto esteja com os profissionais em janeiro. Então, se o Fluminense avançar ali na competição, começar a ter chance de título da Copinha, algo que a gente não vê desde 1989, esse quinteto iria lá para São Paulo para jogar a competição. Mas a princípio eles estarão no elenco profissional do Fluminense no começo do ano. A gente sabe que os primeiros jogos ali do Carioca, o Fluminense costuma botar uma equipe um pouco mais alternativa, já que os jogadores principais estão voltando de férias, estão fazendo ali aquele trabalho de pré-temporada. Então a gente costuma ver vários garotos, jogadores com menos espaço no elenco jogar. Então esse quinteto tem esse projeto de que eles estejam com os profissionais em janeiro.
E esse aqui é um moleque de Xerém, quero falar sobre ele. Já foi um grande xodó da torcida, mas em 2024 entrou muito em descrédito. E isso é muito culpa dele também, né? Da sua falta de comprometimento. Estou falando do John Kennedy, que está de saída do Fluminense. A gente tem uma informação aqui do Vitor Lessa para trazer para vocês. Só antes eu vou rapidinho lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte é muito fácil, você vai correr no comentário fixado, tem um link lá, você clica nesse link, vai abrir automático no seu WhatsApp o canal da Central. Aperta o botão seguir, totalmente de graça, você começa a receber tudo o que acontece com Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar dessa informação importante que o Vitor Lessa traz pra gente. A gente sabe que o John Kennedy está em negociações com o Pachuca, lá do México, né? E aí antes o jornalista argentino Uriel Yugt já havia informado que a negociação estaria por detalhes de se concretizar. Vitor Lessa agora traz novas informações sobre esse assunto. De acordo com ele, essa negociação pode ser concretizada nessa terça ou quarta-feira. O Fluminense de fato vai emprestar o John Kennedy ao Pachuca do México, vai ser um empréstimo com uma opção de compra. Essa opção de compra está avaliada ali em 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais na atual cotação. John Kennedy, a gente tinha muita expectativa, né, principalmente depois do segundo semestre de 2023, ele faz o gol do título da Libertadores, de que 2024 fosse um ano de afirmação para ele. Eu lembro de falar muito isso aqui no começo do ano, quando vinham informações de talvez vender o John Kennedy, falar, cara, o Fluminense tem que manter, porque vai ter Olimpíada, que acabou que o Brasil não classificou, e ele não era titular ano passado, né? Esse ano era a oportunidade para ele se tornar titular do Fluminense, valorizar ainda mais para caso fosse fazer essa venda, vendesse por um valor maior. Verdade que, enfim, o ano de 2024 foi muito decepcionante em vários aspectos. Com o John Kennedy não foi diferente, se mostrou um jogador cada vez mais descompromissado com o Fluminense, tecnicamente também não conseguiu agregar e não conseguiu render. E, enfim, terminou essa temporada aí sem ser sequer relacionado pelo técnico Mano Menezes. Agora o Fluminense empresta ele para o Pachuca, tem essa opção de compra, vai jogar lá no futebol mexicano, e aí é ver, né? Se ele se destacar por lá, o Pachuca quiser mantê-lo, aí eles pagam esse valor de 38 milhões de reais para ter o John Kennedy em definitiva. A pergunta que eu faço para você, tricolor ligado aqui na Central, é a seguinte: você acha que o Fluminense deveria ter dado mais uma chance para o John Kennedy, deveria ter tido um pouco mais de paciência, ou faz bem em negociá-lo com o futebol mexicano? Deixe seu comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. E tem portal trazendo informação de que o Fluminense estaria interessado na contratação de volante e mais. Esse volante estaria vindo para substituir um jogador do elenco atual do Fluminense que estaria de saída. A gente vai conversar bastante sobre isso, só deixa eu rapidinho dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está ligadinho aqui na Central. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Wilson de Vila Isabel, para o João Batista de Danbury, nos Estados Unidos, para o Marcos Fernandes de Belo Horizonte, para o Magrinho lá na zona oeste do Rio de Janeiro, Clarivaldo de Valparaíso em Goiás e para o José Luiz de Vitória, no Espírito Santo. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central, convite sempre reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome, comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos trazer essa informação aqui, que ela foi dada pelo portal MLS Multiplex. É um portal que cobre a MLS, a Liga dos Estados Unidos. De acordo com ele, o Fluminense mira a contratação do volante Arthur do Houston Dynamo, lá dos Estados Unidos. E aqui é importante algumas coisas, tá? Antes de falar do Arthur em específico, a matéria dá conta de que o jogador está sendo visto pelo Fluminense como um substituto para o Martinelli, que supostamente estaria de saída da equipe. A matéria não fala para onde o Martinelli está indo, por quanto o Martinelli está saindo, né? Não tem maiores detalhes, só fala que o Martinelli estaria de saída do Fluminense e o Arthur seria visto como substituto. Bom, eu não tenho a informação sobre a saída do Martinelli, eu até acho que pode acontecer, mas isso é um palpite meu como torcedor, como alguém que acompanha o Fluminense, porque eu sei que o Martinelli é um jogador valorizado e que vive um momento ruim no Fluminense, vive um momento de turbulência, de desgaste com a torcida, então acho que é natural que o próprio jogador aceite sair,
tope sair, que o clube aceite negociar e que vá aparecer outros interessados no seu futebol, sim. Mas de momento eu não tenho maiores informações sobre uma saída ou não do Martinelli. O portal MLS Multiplex traz pra gente que o Martinelli estaria de saída, mas não dá maiores detalhes. E aí o Fluminense estaria mirando a contratação do volante Arthur. O Arthur tem 28 anos e atua, repito, no Houston Dynamo, lá dos Estados Unidos. Aí vamos lá, algumas informações importantes sobre o Arthur que o portal traz, tá? O Arthur tem contrato com a equipe estadunidense até o final de 2025. E aí o time dele não liberaria sem custo. O Fluminense teria que pagar algum valor para conseguir a liberação do atleta. Ele tem sido titular lá na MLS, fez 44 jogos e deu uma assistência nesta temporada. É um jogador que eu particularmente não conheço, tá? Não vi jogar aqui no Brasil. Pelo que eu pesquisei aqui, ele formado na base do São Paulo. Foi ainda jovem para o Columbus Crew, lá dos Estados Unidos, em 2017, que ele foi para lá, e ele está no Houston Dynamo desde 2023. Então esse seria o cenário, o Fluminense observando esse jogador e podendo ir atrás da sua contratação. Deixando a minha opinião, como eu falei, eu não conheço o jogador, jogou muito pouco aqui no futebol brasileiro, eu também não sou o maior conhecedor da MLS, então para fazer uma avaliação sobre a qualidade técnica ou não dele, é um pouco complicado, eu não vou ficar mentindo aqui para vocês. Mas, por outro lado, me agrada ver que o Fluminense está no mercado em busca de volante. Para mim, é a posição mais carente do Fluminense. Eu venho falando isso ao longo do ano inteiro. A gente ainda perdeu o André, perdeu o Alexander. Para mim, é a posição mais carente. O Fluminense precisa de volante, principalmente volante que tenha poder de marcação. Tá? Um volante que tenha capacidade de morder. O Bernal, por exemplo, é um volante que eu acho que em 2025 ele pode evoluir, pode totalmente adaptado jogar bola e ser muito importante para o Fluminense, mas ele não é um cara tão marcador. Ele marca, claro, porque ele é um primeiro volante, mas ele é um cara mais de refino técnico, de lançamento, etc e tal. O próprio Martinelli, que é um jogador que, repito, por mim, sairia do Fluminense porque está com um desgaste muito grande, também não é conhecido por ser um primor na marcação. Então a gente precisa de reforços nessa posição e de jogadores que tenham essa capacidade grande de marcação. Se esse cara é o Arthur ou não, é difícil de saber, porque, repito, é um jogador muito pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, não o conheço para fazer maiores avaliações, mas de acordo com o portal MLS Multiplex, o Arthur, de 28 anos, lá do Houston Dynamo dos Estados Unidos, estaria na mira do Fluminense. Agora eu jogo a pergunta para você, tricolor, ligado aqui na Central. Você conhece esse jogador? Você acha que seria um bom reforço para o Fluminense? Deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.